Boa noite. Bom, todos sejam bem-vindos a essa palestra. Vamos ouvir aí sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a banca, né, com nosso pró-reitor, professor Paulo Pozzebon, e nossa palestrante, nossa querida professora Eliette Godoy, da Faculdade de Educação. Então, primeiro, só gostaria de falar para vocês assim, como surgiu a ideia desse encontro nosso aqui, nessa discussão. Eu, como coordenador da CELI, da Coordenadoria Especial de Licenciatura, durante as reuniões com os diretores, nós estávamos aí com uma inquietação em vista aí de uma audiência que está agendada para o dia 8 de junho, que a professora vai falar daqui a pouco para vocês. E, pensando nisso, nós decidimos, então, vamos chamar todos, né, para apresentar, então, o que é a base, né, como surgiu a ideia, o processo, em que momento nós estamos nesse processo também, e quais serão os desdobramentos, né, dessa base, né. E assim que nós convidamos, então, surgiu o nome da professora Eliette, que eu achei que foi perfeito. E então, assim, a ideia é que esse primeiro encontro nosso aqui, ele aqueça, né, aí nossos ânimos aí, para que nós possamos discutir, cada um aí em seu curso, né, no âmbito do seu curso, as especificidades, né, porque são bastante distintas. Então, hoje é um encontro mais geral, explicando o que é a base, né, e nós teremos, então, encontros específicos para cada curso, né. E assim, para os gestores aqui também e professores, eu acho que também é um momento assim, extremamente importante, se pensarmos aí que, para nós repensarmos também nossos currículos, né, e o nosso ensino superior, uma vez que nós estamos formando vocês aí, agentes aí que vão trabalhar com educação, né, e nos moldes estabelecidos pela própria base, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Eu passo a palavra, então, para o nosso pró-reitor, então, o professor Paulo Pozzebon. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o professor Edmilson, coordenador da Coordenadoria Especial de Licenciaturas, professor Eliette, diretora da Faculdade de Educação. Quero cumprimentar todos os professores aqui presentes que vieram com seus alunos para debater esse tema tão importante. E meus cumprimentos especiais aos nossos estudantes, que são a razão de ser desse evento, né? Queremos discutir, claro, entre professores, mas também, principalmente, com os nossos estudantes, esse tema que é tão importante. A Base Nacional Comum Curricular, se nós formos pensar pelo lado das suas consequências, pode chegar a ser quase tão importante quanto a LDB. Ela vai produzir muitas mudanças. Assim, pelo menos, são essas as expectativas. É um tema muito controverso. Algumas pessoas são entusiastas, outros são céticos quanto aos seus efeitos, outros desconfiados quanto à justeza das suas prescrições. Mas, de qualquer forma, todos sabemos que essa base ela vai se tornar o fundamento da ação pedagógica na escola. E isso é muito importante. Em poucos anos, essa base terá produzido mudanças grandes, provavelmente, no vestibular e mudanças também na alteração do perfil do estudante que ingressa na universidade. Quer dizer, por conta dessa base, o que a universidade faz, o que ela ensina, como faz, talvez tenha que ser revisto e mudado. Por isso é tão importante estarmos aqui para estudar, para refletir, esclarecer esse tema. É muito importante estar aqui hoje. Eu agradeço mais uma vez aos professores e aos alunos que vieram para debater esse tema tão importante. Quero parabenizar a Coordenadoria de Licenciaturas, a Faculdade de Educação, por essa excelente iniciativa. É alguma coisa que realmente faz falta
nesse momento. Então, desejo a todos uma ótima noite. Bom, então, passo a palavra agora para a professora Eliette e desfazemos a mesa, então, professora. Bem, primeiramente, né, quero cumprimentá-los, agradecer pela oportunidade, pelo convite, falar da responsabilidade que é, né, estar aqui representando, né, nossos colegas, as faculdades, os cursos de licenciatura, nesse primeiro movimento que é trazer, pelo menos, algumas informações para que a gente compreenda, né, o ponto de partida para as discussões depois mais específicas, cada um no seu curso, cada um dentro da especificidade aí no seu processo de formação. As palavras colocadas pelo professor Paulo são importantíssimas no sentido de que é uma política de Estado, né? Ela vem normatizar, vem orientar e vem definir uma nova proposta, né, pedagógica, curricular dentro das escolas, e é de responsabilidade imensa da instituição de ensino superior se apropriar disso, porque se ela, de fato, né, vai dar o direcionamento, como é que nós, instituições, né, de ensino superior, vamos trabalhar desde o processo de formação de quem vai atuar daqui a pouco tempo dentro das escolas, né? E, além disso, como é que nós vamos interagir com esse processo? Porque a universidade ela interage o tempo inteiro com a formação básica, com a educação básica, direta e indiretamente. Quando os nossos alunos são acolhidos nas escolas de educação básica para desenvolver os seus estágios docentes, né, nós estamos interagindo com essas instituições e temos uma responsabilidade nesse papel transformador ou nessa mudança que vem por aí. Então, acho que vale a pena a gente, hoje, pelo menos, começarmos a conhecer um pouco sobre o que é essa tão polêmica, né, discussão que se desenvolveu aí durante praticamente 4 anos e que vem agora, então, se efetivar no momento que se estabelece, inclusive, um prazo para a implementação. Então, não vou fazer aqui uma palestra, tá, gente? Porque palestra traz uma responsabilidade, né? Nós vamos fazer uma conversa informativa. Acho que fico mais à vontade com isso. Eu vou utilizar o púlpito, porque aqui eu me sinto pequenininha, incomodada com esse microfone que eu tenho que fazer chegar até a mim. Então, eu vou tomar espaço lá. Bom, onde que eu digo isso aqui? Bom, primeiramente, vamos agradecer a presença de todos vocês, né? Colegas, professores, alunos, e a gente espera que, de fato, isso sensibilize vocês para que pautem, né, aonde vocês estiverem, nas salas de aula, né, nos seus grupos, nos seus centros acadêmicos, nos seus grupos de estudos, que vocês pautem e participem desse processo de discussão e auxiliem, né, de forma que a universidade possa contar também com a voz, com a posição, com a compreensão e com as proposições de vocês, em todo o processo que vem por aí como necessidade de nos apropriarmos desse novo direcionamento. Vamos ver se eu acerto com isso aqui, gente. Foi. Bom, a proposta para esse encontro, então, é apresentar os aspectos principais da Base Nacional Comum Curricular, né? Falar um pouco sobre as etapas de elaboração desse documento e seus principais pontos, tratar dos possíveis desdobramentos que a Base Nacional
trará para a educação infantil, o ensino fundamental, e também as novidades que vão impactar no ensino superior, e abordar o momento atual de discussão sobre a elaboração da BNCC do ensino médio. Tá? Bom, a Base Nacional Comum Curricular, o que ela é? Tá? A princípio, tudo que a gente se propõe a entender começa por essa questão, mas o que é? Né? A gente busca compreender. A Base Nacional Comum Curricular, ela surge, historicamente falando, não foi nesses últimos 4 anos, não. Se a gente retomar um pouco a história da educação no nosso país, nós temos uma discussão que vem de longe sobre a necessidade que nós teríamos de que o ensino brasileiro tivesse um referencial, né, que garantisse uma maior equidade e uma maior regularidade no ensino desenvolvido, ministrado em todas as instituições, né, do nosso país. Nosso país, com a dimensão, né, que ele tem, e com a grande diversidade que esse país apresenta, todos nós temos clareza, ou, pelo menos, tentamos ter um pouquinho mais de clareza, de como é difícil, né, tratar e abordar o currículo dentro da escola e estabelecer critérios mínimos para que os nossos alunos tenham uma maior qualidade de ensino. Então, essa discussão não é uma discussão nova, né? Também não é uma discussão nova que o nosso sistema de ensino, que hoje é tratado pela legislação, pela LDB, como sistemas de ensino distintos, né, mas que devem ser colaborativos, nós não temos, de fato, um sistema de ensino nacional, né? E a base, com a proposta que ela traz, de alguma forma, né, tem lá um germe de uma necessidade de nós termos um sistema de ensino nacional. Mas o que é, então, a base? Segundo o MEC, né, a Base Comum Curricular é um documento normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os nossos alunos, no país como um todo, devem desenvolver ao longo das diferentes etapas e modalidades da educação básica, né? Esse documento, essa legislação, ela deve ser usada como referência para que cada escola construa o seu currículo com o objetivo de alcançar as metas traçadas, né? E nós sabemos que uma das metas, pelo menos um discurso que nós aprendemos, né, a fazer é educação de qualidade. A Base Nacional Comum Curricular, ela foi homologada no dia 20 de dezembro de 2007. Ela define o que todos os alunos têm o direito de aprender e será referência, então, para a reelaboração dos currículos em todas as redes e escolas do país. Redes públicas e redes privadas, escolas públicas e escolas privadas. Como é que o MEC justifica? O MEC justifica dizendo que, ao determinar com clareza o que os alunos têm direito de aprender, esse documento poderá ajudar a melhorar a qualidade do ensino em todo o Brasil. Como referência comum para todos os sistemas de ensino, a BNCC contribui para promover a equidade educacional. Abro um parêntese aqui, né? Nesse momento, nessa fala de hoje, seria desviar um pouco o objetivo, a gente começar a discutir, ou que eu abordasse de uma forma reflexiva e crítica, todas as nuances dos textos que são propostos pelo Ministério, certo? Então, hoje, não tenho como objetivo nessa fala inicial. Pode ser que a gente abra depois, se vocês tiverem interesse, para retomar algumas questões. Mas, nesse momento, eu não abriria esse espaço, senão a gente não consegue chegar até o final daquilo que se objetiva. O MEC justifica ainda
que tal documento expressa o compromisso do Estado brasileiro com a promoção de uma educação integral e desenvolvimento pleno dos estudantes, voltada ao acolhimento com respeito às diferenças e sem discriminação e preconceitos. Bom, a BNCC, ela trouxe um debate político, né, que foi sendo, como é que eu posso dizer? Foi sendo fomentado, foi sendo desenvolvido, foi sendo melhor elaborado, né? Foi crescente durante esse processo de pelo menos 4 anos. Mas, em torno dessa questão, organizou-se um movimento pela base comum em 2013. Esse movimento ele inclui pessoas da sociedade civil, entidades, né, diferentes tipos de entidades, organizações não governamentais, né, e outros tipos de instituições com interesse direto ou indireto, né, à educação no nosso país. E esse movimento pela base tinha como objetivo acompanhar todo o processo, né, discutir o processo e auxiliar na divulgação de todo o processo. A base reuniu, em torno de sua discussão, integrantes de diversas linhas pedagógicas, políticas e ideológicas, organizações, então, da sociedade civil e fundações para discutir os princípios que pudesse definir essa política, né, pudesse definir essa ação que se culminaria no documento. Para uma parte, né, desse grande grupo, representados, né, de diferentes formas, a BNCC seria um projeto privatizador da educação. Houve um grande debate em torno disso. Por outro lado, um outro grupo dizia que a base seria uma oportunidade de doutrinação do ensino desenvolvido nas escolas, que tiraria a autonomia das escolas, dos profissionais, dos professores, enfim. Também houve uma rejeição da ideia de que a base fosse uma cópia das experiências, né, australiana, americana, finlandesa. Outras polêmicas recorrentes foram a discussão sobre competências enquanto um princípio de uma educação de um ensino tecnicista, como se nós estivéssemos retrocedendo ao tempo, resgatando essa perspectiva de ensino. Também, com relação aos termos gênero, identidade de gênero e orientação sexual, dentre outros, vamos dizer assim, assuntos ou questões polêmicas que foram aparecendo nesse contexto. Mas a base, como, né, também historicamente a gente conhece, foi um documento que passou por um processo, né, de discussão, de reelaboração, de retirada, de retomada, né, de revisões, que nós vamos ver quantas versões ela teve. Então, teve um histórico. Então, é preciso a gente resgatar um pouquinho esse histórico. Esse histórico começa quando muitos de vocês ainda estavam no ensino médio, e, por vezes, começando o ensino médio, tá? Então, no Brasil, até que se propusesse a base nacional, estados e municípios e escolas eram livres para decidir os conteúdos de ensino. Os balizadores de conteúdos curriculares desenvolvidos nas escolas até então eram os parâmetros curriculares nacionais, referencial curricular nacional, da década de 90. Ambos os documentos eram documentos orientadores, né? Eles eram documentos que traziam ali, prescritivamente, o que era possível trabalhar em cada série, em cada ano, né, dentro
da educação infantil, no ensino fundamental, primeira etapa, segunda etapa, e ensino médio. As diferentes áreas curriculares, de acordo com aquilo que a LDB trazia, como uma grade comum para todas as escolas, certo? Mas era um documento orientador. Esse documento, na década de 90, quando ele surge, né, a partir também de um estudo, com especialistas envolvidos, ele chega até as escolas e também tem como proposta a formação de professores para que eles pudessem, né, agregar aqueles pressupostos, agregar aqueles conteúdos e as orientações ao seu trabalho pedagógico, né? E as escolas poderem trabalhar com aqueles conteúdos orientadores para comporem os currículos ou para comporem o projeto político-pedagógico das escolas. Depois, um outro balizador que nós podemos considerar, de forma indireta, né, ou dependendo de como a gente entender como as escolas lidaram com os processos de avaliação externa, essas avaliações passaram também a ser balizadores dos currículos das escolas, né? Então, a Prova Brasil, o Enem, passaram a funcionar como um currículo oculto, né? Uma preocupação das escolas em ter um currículo que respondesse aquilo que essas avaliações de larga escala avaliavam. Também a necessidade de um documento orientador foi uma determinação da Lei de Diretrizes e Bases, lá de 1996. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases já fala de uma orientação curricular no âmbito nacional, né, que ganhou um impulso somente 18 anos depois, quando começa, de novo, uma nova discussão no Plano Nacional de Educação. E foi somente o Plano Nacional de Educação de 2014 que previu, em 2 metas, né, a necessidade do Ministério criar uma orientação, criar uma diretriz mais específica para os currículos escolares. Então, a premissa do Plano Nacional é que a base ela pudesse ser construída com ampla consulta à sociedade. O Ministério como coordenador do processo, né, como indutor de uma política, né, mas que coordenaria todo o processo da forma mais participativa possível. Aqui eu trouxe... Nossa, foi muito, desculpa. Aqui eu trouxe uma ilustração que resume, basicamente, esse processo histórico, né? Foram 4 anos o tempo que durou a elaboração da Base Nacional Comum Curricular, né? E, nesse período, foram 6 ministros de Educação e foram 3 versões elaboradas, né? Foram 27 seminários estaduais, totalizando esse número enorme de participantes de todo o Brasil, sendo que mais de 50% eram das regiões Norte e Nordeste. Por que essa informação? Porque é uma informação importante. Normalmente, a gente está acostumado a esse processo participativo, né, da região Sul e Sudeste. Região Norte e Nordeste, normalmente, muitas vezes acaba ficando mal representada, mas, pelo que consta, pela informação trazida aqui por eles, dessa vez a região Norte e Nordeste foi bem representada. A etapa anterior de consulta pública recebeu mais de 12 milhões de contribuições. As consultas públicas elas foram abertas e, como pessoas físicas, jurídicas, representantes de entidade, instituições de ensino superior, da educação básica, todos podiam participar, fazendo indicações, né, fazendo as suas críticas, né, ou pedindo maiores informações, maior entendimento sobre qualquer um dos aspectos. Nesse processo,
foram pensadas, organizadas, estruturadas 10 competências gerais, né, que se interrelacionam para orientar os componentes curriculares de toda a educação básica. Essas competências têm como fundamento princípios éticos, políticos e estéticos. Essa é a proposta indicada pelo Ministério. Tá, gente? Não é uma análise minha. Estou trazendo para vocês uma informação que é pública. Bom, foram 3 etapas, então, para organizar, né, a base comum, Base Nacional Comum Curricular, da educação infantil, do ensino fundamental e, a princípio, do ensino médio. O ensino médio só foi apartado, né, no decorrer do tempo, quando surge, então, a proposta de reformulação do ensino médio. Então, nesse momento, entra em conflito aquilo que estava sendo proposto pela Base Nacional Comum Curricular com aquilo que estava sendo previsto em termos de reforma para o ensino médio. Então, o percurso foi esse. Em junho de 2004, né, o Plano Nacional estabelece, então, a necessidade de elaboração de uma base nacional. Em setembro de 2015, é publicada a primeira versão, tá, e é colocada para consulta pública. Em março de 2016, a primeira consulta pública para contribuições é encerrada. Abrindo um parênteses aqui, a Faculdade de Educação, nós discutimos, neste momento de consulta pública, né, e as áreas que contribuem, as diferentes áreas que contribuem com o ensino dentro da Faculdade de Educação, matemática, história, tá? Língua portuguesa. Naquele momento, nós discutimos, inclusive, em junho de 2016, nós desenvolvemos um seminário sobre a Base Nacional Comum Curricular e contamos com a participação e com a colaboração da Faculdade de Artes, porque no corpo, né, da Faculdade de Educação nós não temos especialista nessa área do conhecimento. Contamos com a participação da Faculdade de Matemática, contamos com a participação da Faculdade de Geografia, contamos também com História, contamos com o nosso parceiro direto, Educação Física. É isso, Istvan? Esqueço de alguma área? Acho que falei todas, né? Para além das nossas próprias áreas específicas. Em setembro de 2016, o Poder Executivo anuncia a medida provisória de reforma do ensino médio, né? Em agosto de 2016, ocorre o encerramento dos debates públicos da segunda versão. Em abril de 2017, terceira versão da base é encaminhada do MEC para o Conselho Nacional, com supressão dos termos gênero e orientação sexual. E, em dezembro de 2017, a terceira versão da base, né, de Educação Infantil e Ensino Fundamental é aprovado e homologado pelo MEC. Eu acho que aqui eu posso pular, porque o mesmo que eu mostrei para vocês no percurso está descrito aqui, né? Talvez algumas coisas sejam importantes a gente só dizer como é que funcionou. Em 2015, através de uma portaria, tá, foi instituída a formação de uma comissão de especialistas para a elaboração de um texto preliminar da base. Então, uma das perguntas pode ser assim, ó, mas quem que escreveu, né, aquele documento imenso? Né? Quem foi o elaborador? Ou quem, né, participou desse processo? Já que o processo tinha uma premissa de ser participativo, seria interessante que houvesse uma comissão um pouco mais ampliada. Então, essa comissão ela foi constituída por especialistas de universidades ou professores da rede pública e também por docentes, que nós chamamos de chão da escola, né, representantes de todo o Brasil que foram apontados, tanto pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, como pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIME. Abrindo um outro parênteses aqui,
nós temos também, como representante aqui na instituição, a professora Jussara, que participou do processo de elaboração, de discussão, na área, né, na etapa de ensino da educação infantil. Ops! Bom, vou colocar meus óculos e vou seguir por aqui, tá? Bom, as propostas sugeridas pelas consultas nas diferentes áreas, né, também tiveram a possibilidade de contar, muitas vezes, com um diagnóstico que cada, então, instituição representada dentro dessa comissão trazia como experiência. Então, as instituições, normalmente, contou com profissionais de diferentes áreas, né, para que pudesse representar. Então, nós tivemos professores de universidades de todo o Brasil que representavam os cursos de formação de professores, né? Portanto, esses profissionais, eles tinham algum diagnóstico no sentido de compreender um pouco a realidade, principalmente na perspectiva de formador. Por outro lado, né, por meio da Concede e por meio da Undime, professores foram também orientados a participarem desse processo, né, durante todo o tempo. E essa orientação e essa organização, né, segundo o que o Ministério coloca, garantiu a possibilidade de haver uma diversidade de pensamentos, né, uma diversidade de concepções educacionais que puderam dialogar e puderam contribuir com o processo de elaboração, né? Tanto assim foi que nós, pela experiência vivida pela Faculdade de Educação, quando a segunda versão ela foi colocada para consulta pública, se identificou muitos vieses, né? Algumas questões bastante polêmicas com relação a determinadas disciplinas ou áreas do conhecimento. O entendimento não ficava muito claro, né? Qual era a concepção que estava regendo as orientações e a configuração dada, né? Porque, às vezes, aparecia ali inconsistência ou incoerências com relação àquilo que estava sendo proposto. Técnica, ainda bem que alguém pensou nisso aqui, ó. É, muito bom. Bom, em agosto de 2016, com a ascensão, então, do presidente Temer à presidência, a equipe de produção do documento também foi totalmente alterada. Ao ser alterada, o trabalho que vinha sendo desenvolvendo, é claro que sofreu uma ruptura, né? Existe toda ali uma colocação de profissionais que faziam parte desse grupo, dessa comissão, colocando que muitas das consultas públicas que tiveram seus conteúdos agregados, de alguma forma, né, ao documento, acabaram que se perdendo, né? É como se o trabalho fosse recomeçado. Então, nós tivemos um espaço de tempo entre essa segunda versão, né, e essa terceira, bastante estendida, de acordo com a previsão que se tinha anteriormente. Essa é uma outra questão. A outra questão é, bom, como é que isso vai ser implementado nas escolas? Qual é a proposta? Como a base ela é uma proposta, né, que tem um caráter de política de Estado e que pretende suprir uma dificuldade que o processo educacional no âmbito nacional sofre, que é uma questão de, eu não digo uniformização, né, de uniformidade, mas de uma garantia de
de elementos comuns, né, dentro dos currículos. Então, se imaginou que aquilo que a LDB prevê, que é a colaboração entre os diferentes entes federados, ela poderia começar ou ser melhor definida, ou ainda, né, poderia ser qualificada, me parece assim o meu entendimento, se as orientações para a implementação envolvessem, então, a participação e a colaboração de estados e municípios. Né? Embora os municípios terão a possibilidade e autonomia, né, de desenvolver o processo de implementação ou de implantação desse currículo, ainda assim, o Ministério entende que esses municípios terão muitas dificuldades. E, nessas dificuldades, né, eles consideram que o apoio entre Estado e município possa ser fundamental. Então, eles desenvolvem toda uma proposta. Existe toda uma trajetória prevista para a implantação num período de 2 anos. Essa proposta de implantação tem toda é um manual. Depois eu vou deixar com vocês as referências, as indicações e os sites que são de confiança, que são legítimos, que vocês podem consultar, né? E, principalmente, é claro, o site do MEC, já que eu estou falando de uma ação do MEC. Lá eles trazem todos os materiais orientadores para que essa implementação ou implantação, acho que é aqui o negócio, hein, ocorra. Mas, voltando um pouquinho ainda à terceira versão, tá? Pulei esse pedacinho. Essa terceira versão, quando ela é dada publicidade, ela aparece sem o ensino médio e sem o ensino religioso. Tá? Uma das questões polêmicas também era o ensino religioso, certo? E as questões que eram bastante controversas. Aprendizagem da leitura e da escrita na educação infantil. Havia uma discussão se o papel dessa etapa de escolarização deveria ser mesmo preparar para o ensino fundamental. Parece que retoma algo que, aparentemente, já teria sido esgotado e já teria um posicionamento diferente. A outra questão é a definição de que a alfabetização ela vem a ocorrer até o 2º ano do ensino fundamental, né? Aí toda a discussão gira em torno do ideal é concentrar o processo até os 7 anos ou manter o ciclo até os 8 anos, atendendo as crianças que precisam de mais tempo para aprender, que hoje nós temos um ciclo definido de 3 anos de alfabetização. E o número 3 é a própria organização da base, com a incorporação da noção de competências, que é a retomada da nomenclatura vinda do ensino tecnicista. Então, essas questões ainda permanecem como polêmicas e controversas nessa versão número 3. Bom, a versão final, homologada em dezembro, ela traz algumas mudanças, né? E aqui vou destacar as principais. Primeiro, quando ela aborda o desenvolvimento integral, né? Ela trata de 10 competências gerais que devem nortear e contemplar os aspectos cognitivos, sociais e pessoais a serem desenvolvidos pelos alunos. Tá? Também ela traz a aprendizagem na perspectiva ativa, ou seja, colocando o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, dá uma ênfase muito grande na necessidade de uma mudança de paradigma no processo de ensino. Tá? E traz também campos de experiências, que é uma maneira de conduzir o arranjo curricular acolhendo as situações e as experiências concretas da vida cotidiana. Né? Retoma isso como um forte elemento
para conduzir e para diferenciar o que nós temos hoje, já que, no entendimento do grupo que desenvolveu, a escola ainda não tem tido essa habilidade de trazer isso como algo vigente dentro da sala de aula. E a progressão na aprendizagem, né? Dá-se um destaque de que a aprendizagem ela deve ser organizada ano a ano, deixando mais claro o que se espera que o aluno aprenda em cada uma das etapas, quais são as habilidades que ele tenha que desenvolver, pensando que as habilidades devem ser cada vez mais complexas dentro de cada área de conhecimento. O que o documento, né, contém? Então, contém lá as 10 competências gerais que os alunos devem desenvolver durante todas as etapas da educação básica e que norteiam as aprendizagens em todas as áreas do conhecimento. Então, as competências, elas que dão direcionamento para todas as áreas de conhecimento. Então, não trata-se somente de que objetivos queremos atingir em termos de conteúdo, em termos de aprendizagem, mas também agora em termos de competências. Que competências nossos alunos devem construir ou devem desenvolver no decorrer dos seus anos de escolaridade de forma progressiva, dentro de cada área. Também a definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. A educação infantil não vai trabalhar com áreas de conhecimento, mas vai trabalhar com direitos de aprendizagem, onde se define que a criança, nessa faixa etária, ela precisa ter o direito de conviver, de brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Também define 5 campos de experiência na educação infantil, tá? Nos quais as interações e brincadeiras constituem sempre os eixos estruturantes da prática pedagógica. Então, é a criança, né, se autoconhecendo, a criança com o outro, né, o próprio corpo, né, e o movimento, os traços, sons, cores e formas, a escuta, a fala, pensamento, imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então, aí, na verdade, nós vemos as diferentes áreas que hoje são abordadas, né, como o raciocínio lógico-matemático, como as diferentes linguagens e tudo mais, só que colocada de uma outra maneira. Competências específicas de cada área do conhecimento e componente curricular do ensino fundamental, né, e conhecimentos e habilidades que todos os alunos devem desenvolver no ensino fundamental, organizados também ano a ano. Qual que é a estrutura da base, né? Se vocês entrarem lá no site, pode ser do MEC, né? É só colocar lá bncc.gov, né, .mec.gov.br, vocês já vão entrar. Eu fiz questão de colocar a tarjinha ali, porque essa figura, essa representação é de lá do material deles. Então, como é que eles apresentam a estrutura do documento? O documento traz a educação infantil e o ensino fundamental. Na educação infantil, então, se define direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiência. E aí se define os tempos escolares, né? A criança de 0 a 1 ano e 6 meses, a criança de 1 ano a 7 meses, a 3 anos e 11 meses, e a criança de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Até 3 anos e 11 meses, essa criança vai ser atendida na creche, né? E, a partir dos 4 anos, ela vai ser atendida na pré-escola. E aí, então, vem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada uma dessas faixas etárias. Enquanto que o ensino fundamental, ele prevê lá áreas de conhecimento, que nós vamos ver daqui a pouco, competências específicas de cada uma dessas áreas, os componentes curriculares e as competências específicas de cada componente, né? E é dividido entre anos iniciais e anos finais.
E dentro dos anos iniciais e dentro dos anos finais, a partir das áreas de conhecimento e dos componentes curriculares e suas respectivas competências, né, são definidas unidades temáticas, são definidas objetos de conhecimento e o tipo de habilidades esperadas que os alunos construam ou elaborem durante o processo. Então, aqui, com relação aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, né, que são os eixos lá, conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. E aqui, dentro de cada um dos eixos, estão definidos o que se espera, né, que a criança tenha possibilidade de desenvolver nessas áreas, vamos dizer assim. Ainda dentro do ensino fundamental, aqui nós mostramos quais são os campos de experiência, né? Esses campos de experiências, eles perpassam todas as faixas etárias, e para cada faixa etária, então, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Desde o início da criança na idade escolar até o final na pré-escola. Já no ensino fundamental, desculpa aqui, ó, mas desconfigurou então as letrinhas, mas todo mundo tem ideia de que de um aparelho para outro as coisas mudam, né? Mas o que acontece? Dentro do ensino fundamental, as áreas de conhecimento definidas foram linguagens, e dentro de linguagens estão previstas, né? Estão previstos os componentes curriculares, que são língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Aí, a área do conhecimento matemática, que engloba a matemática. Ciências da natureza, que engloba ciências. Ciências humanas, que se divide em geografia e história. E uma das grandes polêmicas era, separa a geografia e história, junta a geografia e história, né? Foi uma grande discussão. E volta, então, o ensino religioso. E de que forma volta o ensino religioso? Da mesma maneira que a legislação já previa, né? Que é de obrigatoriedade a instituição oferecer, mas facultativo para o aluno. E aí é claro que vem toda uma discussão, né? Que concepção de ensino religioso? Confessional, não confessional, história das religiões, né? Uma perspectiva mais antropológica. Toda essa discussão também, né, levou um tempo enorme e acabou-se que definindo, basicamente, nem uma coisa, nem outra, né? Assim como em outras áreas, a gente vai ver que, depois de todas as discussões, a gente não tem muita clareza qual foi a linha que foi, de fato, definida. Mas, enfim, é o que nós temos hoje, então, tratado no documento. Aqui, só para um exemplo, quando a gente fala das áreas de conhecimento, o exemplo de competência, né? Então, por exemplo, na área de conhecimento de matemática, aqui são listadas 8 competências, né, para que os alunos desenvolvam progressivamente dentro desse conteúdo, dentro dessa área. Bom, então aí agora a gente vai para a implementação. Uma das grandes questões, né, essa não é a única, mas uma das grandes questões é como fazer para a base virar realidade nas salas de aula. Essa é uma das grandes questões. Para a base virar realidade na sala de aula, primeiro, né, nós temos clareza de que as informações precisam chegar, as pessoas precisam conhecer, os professores precisam conhecer essa base. Essa é a primeira, né, primeira definição. Ninguém vai trabalhar com algo que não tem clareza do que seja, né? Muitas vezes ele tem o domínio de tudo que está aí, mas está tratado, configurado, organizado de uma outra maneira. É preciso rediscutir e consensuar
aquilo que eu entendo, por exemplo, como constituinte da área, de cada área específica, né, um entendimento com relação às definições sobre competências e habilidades, e é claro que isso é um processo, né? Nós, infelizmente, não temos uma varinha mágica que nos possibilite, hoje eu vou me deitar, vou me concentrar na base comum curricular, né? E amanhã eu vou acordar com o domínio do conteúdo de um documento extremamente extenso, né? É um processo, leva um tempo de dedicação, né? E aí é claro que vem todas as outras questões implicadas nesse tempo de dedicação necessário. Então, a implementação, ela é um processo que deve envolver, né, o governo, certo? Deve envolver os gestores e os professores em diferentes frentes, tá? Na revisão dos currículos atuais e locais, nos materiais didáticos, porque todos os materiais didáticos, pelo menos disponibilizados, né, para as escolas públicas hoje, vão ter que passar por um processo de revisão. Vão ter que ser minimamente coerente com essa nova proposta, né? A formação continuada dos professores, ela, no mínimo, deverá ter um foco, né, até que esses professores tenham um domínio dessa nova proposta. A formação inicial dos docentes, né, de vocês, que acho que a grande maioria aqui estão, de alguma forma, envolvidas dentro de um curso de licenciatura, né? Formação inicial de vocês, nós, enquanto representantes da instituição do ensino superior, precisamos repensar, né? Como é que esses nossos alunos hoje, professores daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, vão para as escolas sem ter tido a possibilidade de conhecer uma nova orientação curricular, né? E o alinhamento do processo avaliativo, seja a avaliação interna, a avaliação do processo de ensino realizada no contexto escolar, seja as avaliações de larga escala, né? Bom, como é que começou, então, a implementação disso? Não sei se vocês ouviram falar, mas existiu no dia 6 de março o chamado Dia D, né? O dia 6 de março foi escolhido pelo Ministério como Dia Nacional de Discussão da Base Nacional Comum Curricular. Quem de vocês aqui, de alguma forma, já está dentro da escola pública? Alguém de vocês ouviu falar desse Dia D nas escolas que vocês estavam? Sim ou não? Sim? Então, houve um grande esforço das redes para, vamos dizer assim, para poder atender a essa proposta do Ministério, né? E essa proposta, o Dia D, envolvia tanto as redes de escolas públicas estaduais, como a rede de escolas públicas municipais, e aberta a discussão para as redes de escolas públicas privadas ou as escolas privadas, de alguma maneira. Então, nessa data, secretarias, escolas, gestores e professores de todo o país foram convidados, portanto, pode ocorrer de ter escola que não tenha participado nem desenvolvido esse processo, a se debruçarem sobre o documento para entender por que ela é tão importante, como foi construída, de que forma está estruturada e como vai impactar no dia a dia da sala de aula. Nesse processo, o Ministério disponibilizou todo o material orientador, passo a passo, para os gestores poderem planejar essas atividades dentro das escolas. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão encontrar todos os documentos, desde vídeos, né, a manuais dizendo, olha, use essa apresentação, use esse direcionamento para as discussões, use este material, ou seja, foi colocado ali todo um referencial para que os diretores pudessem desenvolver. Esse processo de implantação foi previsto, né, dentre as 7 ações, né,
que está proposto para um processo de 2 anos, né, foi previsto até a ação número 3. Tá? Até a ação número 3, existe toda uma orientação, todo o material, toda uma articulação feita pelo Ministério para que as escolas possam se envolver no processo. Então, a primeira ação foi a estruturação da governança da implementação. O que eles chamam de governança? Né? É a organização de como e quem vai liderar, que comissões são essas que vão liderar esses processos e todas as ações necessárias para implementar, né, a proposta. E, dentro dessa perspectiva de governança, eles estão propondo que tanto a rede estadual como a rede municipal, ou as redes, né, estejam juntas e formem comissões e comitês que sejam coletivos e definam exatamente papéis diferenciados para cada um desses. A segunda ação, ela propõe o estudo das referências curriculares, né? O estudo das referências curriculares é justamente o estudo do documento, né? Quais são essas referências para o desenvolvimento do currículo. E uma terceira ação é justamente a reelaboração do currículo das escolas. Então, vejam, vou dar um exemplo, né, de quanto esse processo ele é árduo e complicado nas escolas. É bastante difícil, porque a conjuntura que nós temos na escola pública hoje, né, esses espaços coletivos, esses espaços para organização para um trabalho que vá para além da sala de aula, né, ele não é tão simples assim de ser constituído. Não basta um manual de orientação. São necessárias outras ações muito importantes, que talvez o manual, a forma de como fazer, né, se outras possibilidades fossem adequadas, ajustadas, talvez fosse o menos difícil. O mais difícil é traduzir tudo isso dentro do arranjo e organização que as escolas públicas hoje têm e das condições que os professores, gestores, também têm. Então, essa governança precisaria mobilizar outras questões em torno disso, ao meu ver. E eles vão falar que também, além dessas 7 ações, que na continuidade seria a previsão da formação continuada para os professores, a quinta ação, a revisão dos projetos pedagógicos das escolas, a sexta ação, pensar nos materiais didáticos, na necessidade de revisão, reformulação dos materiais didáticos, e a sétima ação, a avaliação e acompanhamento da aprendizagem, ser repensada a partir de um novo currículo. Eles tratam também de ações que eles chamam de ações transversais. Que ações transversais são essas? Que deveria perpassar, né, por todos esses momentos ou por todas essas etapas. Planejamento e monitoramento, comunicação e engajamento de todos, processos formativos, apoio técnico e financeiro e fortalecimento da gestão pedagógica, né? Como é que o Ministério se coloca dentro dessa estrutura, né, que ele está, vamos dizer assim, delegando e responsabilizando as redes de ensino, seus gestores, né, para mobilizar esse processo de implementação? O Ministério se coloca à disposição para apoio técnico e financeiro. Bem, para além daquilo que eu já coloquei para vocês, dentro dessa agenda, né, estabelecida pelo MEC com as várias fases de implementação, né, o MEC ainda traz algumas recomendações.
Dentro dessas recomendações, ele enumera 3 principais. Uma delas é a estruturação, então, da governança, né, que é responsável pela implementação para a tomada de decisões. Com relação a quê? Com relação à organização do trabalho em regime de colaboração. O trabalho em regime de colaboração é entre as distintas redes, rede pública estadual e rede pública municipal, né? Participação efetiva de diferentes atores, estaduais e municipais, no processo de reelaboração curricular, também em regime, é claro, de colaboração. Planejar a comunicação e mobilização do processo da reelaboração do currículo. Definir os recursos necessários que já estão disponíveis, né? Um cronograma de ações, definir esses atores envolvidos, como, por exemplo, especialistas, universidades, organizações da sociedade civil, conselhos e órgãos governamentais que participarão do processo, contratação de especialistas, e pensar nas mudanças que a reelaboração curricular trará para o sistema de ensino, especialmente para a prática do professor, né, para o ensino em sala de aula diretamente. Os materiais didáticos, que vão tratar de formular ou de apoiar a ação pedagógica, os indicadores de aprendizagem, formação continuada de professores e outros programas e projetos. Vejam que, dentro dessa perspectiva da governança, né, não são poucas as ações que devem ser pensadas e planejadas, né, pelos gestores. E uma das questões que chama bastante atenção é que eles já preveem que os gestores das escolas deverão mobilizar diferentes atores para além, né, da comunidade interna da escola. E também, né, eles já preveem a necessidade de contratação de especialistas, porque é claro que os professores e os gestores vão precisar de apoio nesse processo. Bom, o MEC, concede um DIME, se propõe a monitorar nacionalmente esse processo de implementação, oferecendo, então, assistência técnica adicional para as redes que precisarem. Essa é a definição que eles trazem. Aqui o organograma, definido também por eles, para essa organização em regime de colaboração da governança, né, no âmbito estadual, no âmbito de abrangência municipal, regional ou territorial, como eles chamam, né? Que são as comissões, tá? Que vão desenvolver a reelaboração dos documentos curriculares dentro de cada um dos âmbitos, né? E como essas comissões elas vão trabalhar, devem trabalhar conjuntamente dentro dos diferentes níveis de abrangência. A estrutura de governança sugerida por eles, né, e as ações no nível nacional, estadual e municipal, são basicamente essas daqui, né? Então, eles colocam, todos os gestores devem buscar apoio da sociedade civil, apoio do comitê de implementação, né, junto ao Ministério, concede a um time, e aos conselhos, tanto nacional como o conselho estaduais e os conselhos municipais também, ou outros órgãos afins, né? E eles trazem aí as comissões que estavam definidas lá e trazem, inclusive, as atribuições que cada uma das comissões devem ter, como devem ser compostas, né? E cada uma dessas equipes, com as suas responsabilidades com relação à reorganização do currículo, elas têm uma responsabilidade depois de multiplicação dentro de um outro âmbito, tá? Então, começa dentro do âmbito de um arranjo estadual e interlocução com o arranjo municipal e local, até que isso chegue nas escolas. Pelo menos essa é a proposta. Não vai, não vai. Foi. Agora foi lá para o fim.
Tem paciência. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bom, dentro da agenda ainda existe o segundo, né, movimento, que é o estudo das referências curriculares. E aí o MEC orienta que essa etapa é uma etapa importantíssima para a preparação da produção do novo documento curricular, né? E a equipe gestora, ela deve ser articuladora junto às equipes escolares para se dedicarem a essa ação, né? E aí eles vão tratar que a BNCC e a articulação com os demais documentos existentes, como, por exemplo, o projeto pedagógico das escolas, os referenciais teóricos, os diferentes tipos de documentos curriculares, né, as implicações dos documentos e abordagens e as metodologias para uma reelaboração curricular precisam ser pensadas como um todo. Não pode desarticular uma coisa da outra, né? Não deveria. E, por fim, né, dentro dessa agenda, a reelaboração curricular. E essa etapa, ela prevê colocar em prática o que foi planejado e deve ter como resultado um novo documento curricular que deverá garantir as aprendizagens previstas pela base e servir como norte para a elaboração ou revisão dos projetos pedagógicos das escolas e do planejamento do professor. Então, aí tem a BNCC, que deve conduzir a um currículo que vai ser elaborado pelo Estado, que deve ser um único currículo para o Estado e dos municípios pertencentes a esse Estado, que deve influenciar no currículo que está previsto pelo projeto de escola e, como tal, esse deve, né, direcionar o plano de ensino do professor. A revisão dos currículos, de acordo com o MEC, ela deverá acontecer preferencialmente em 2019 e até o prazo máximo do ano letivo de 2020. Aí eu me lembrei, quando eu me deparei com essa proposta toda e esse prazo, me lembrei de uma fala do professor Paulo, que é da Kombi, professor. Né? Tudo isso aqui, né, terá que acontecer com a escola funcionando. A escola não vai parar e vai dizer, caros alunos, né, nós teremos um ano de recesso para poder desenvolver todo esse projeto e essa reformulação do processo educacional. Certo? Então, isso tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo que as nossas crianças estão no processo e o professor com a responsabilidade de continuar desenvolvendo o seu trabalho. Certo? Então, de acordo com o que o professor Paulo diz, a Kombi é o único veículo capaz de circular com 3 rodas. É isso, professor? Então, o que nós vamos ter que fazer? Né? Qual é a proposta, né, trazida e o grande desafio trazido para as escolas hoje? Né? É reelaborar, reorganizar, reformular, né? Vamos assim dizer, virar do avesso o que tem sido desenvolvido hoje, colocar uma nova proposta no lugar, mas, ao mesmo tempo, continuar garantindo, porque os nossos alunos precisam continuar aprendendo, as avaliações externas continuarão sendo desenvolvidas, né? Os resultados continuarão sendo cobrados, assim por diante. E aqui, então, o cronograma, né, proposto de fevereiro a dezembro, tá, de tudo o que é necessário fazer para chegar ao início da formação dos gestores e coordenadores e equipe pedagógica da secretaria e também dos professores. Então, essa é a proposta colocada por esses colegiados junto ao Ministério. Que também não vou ficar enfatizando isso, mas só para vocês perceberem que tem aí uma proposta. Bom, essa é uma configuração rápida, básica,
para a gente entender um pouquinho o que é a BNCC, e é claro que ela não se esgota aqui. É interessante que todos que ainda não têm muita clareza procurem conhecer mais, ler mais sobre, né, para a gente até ter posicionamento e compreensão. Para a gente poder auxiliar no processo de discussão, é preciso que primeiro a gente tenha a informação, aí depois eu construo uma posição sobre, né? E isso é extremamente relevante para todos nós aqui. Nos diferentes pontos de vista, nas diferentes perspectivas, nós precisamos conhecer um pouquinho mais para que a gente possa contribuir com um processo que já está dado, né? Não é mais uma questão da gente discutir simplesmente se é bom ou se é ruim. A questão é, né, a base nacional está aí, está proposta, está indicada que ela tem um período de implementação, está dizendo que ela será o vocês sabem, vai nortear, não saiu, vai nortear as avaliações externas, né? Então, ela está tratada de uma forma, está colocada de uma forma que nós precisamos qualificar a maneira como ela vai ser introduzida dentro das escolas. Quanto maior conhecimento nós tivermos, maiores oportunidades a gente vai ter, né, de tratar disso de uma maneira mais conveniente para atingir aos objetivos que, de fato, ela se propõe, né? Tem seus prós, tem seus contras, não tenha dúvida disso. Ter clareza de como está sendo o processo e ter as nossas críticas vale a pena, é importante, mas críticas não podem nos paralisar, né? Nós temos uma realidade para tratar. Então, agora eu passo para trazer algumas informações muito menores do que eu trouxe sobre a base relativa à educação infantil e ensino fundamental, que já teve o seu processo finalizado, né, todo, mas do ensino médio, só para a gente também trazer alguns elementos que possibilitem vocês aprofundarem as discussões depois, tá? A etapa do ensino médio, ela permanece ainda sendo um dos maiores alvos de dúvida. E por que permanece sendo um dos maiores alvos de dúvida? Porque, junto com a base, né, também é necessário ter conhecimentos e informações da reformulação do ensino médio, que é algo que ficou um tanto que obscuro, né? Nós tivemos e temos ainda algumas dificuldades de compreender exatamente como ficou. Mesmo porque foi tão discutida, foi tão polêmico o processo, que tira, coloca, volta, né? A gente já não tem mais clareza de como ficou de verdade. É ou não é? Né? Só que outras coisas ocupam, né, o espaço de discussão, e a reformulação do ensino médio também, como outras questões, ela acabou ficando dentro de uma redomazinha que a gente não pôs mais a mão lá e precisa retomar. Sem compreender, né, sem ter maiores informações sobre a reformulação do ensino médio, é difícil a gente colaborar e contribuir com a base nacional, né, para o ensino médio, a BC100. Sabe? Por quê? Porque é preciso que, ao combater, ou ao sugerir, ao querer algumas coisas diferentes na base curricular, a gente precisa ver como que ela está impactando na reformulação. Ou temos que olhar o que está previsto na reformulação, como é mantida a coerência na base comum curricular. Porque se a reformulação do ensino médio impactou, né, no currículo, nos componentes curriculares, na forma como eles serão tratados, com certeza, né, a BNCC deverá ser coerente com essa nova proposta. Em que medida essa coerência está sendo mantida? Tá? Não me pergunte, que eu também não sei. Tá? Essa informação eu não consigo dar, porque não me aprofundei,
Não acompanhei, mas é evidente que a gente precisa ter essas duas referências sendo trabalhadas conjuntamente. Então, a nova redação da LDB, ela previa a ampliação da carga horária e indicava a chamada reforma do ensino médio, que determina o desmembramento do ensino médio em duas partes. Uma comum, obrigatória a todos os estudantes, a ser definida pela BNCC, e a outra flexível, composta por itinerários formativos. Tá? Diferentemente do que aconteceu com a base voltada para a educação infantil, para o ensino fundamental, né, o documento ele não é organizado por disciplinas, tá, de acordo com as informações do MEC, tá, mas por áreas do conhecimento. A mudança, segundo eles, vem alinhada com a reforma do ensino médio, que já propunha esse tipo de formato de organização curricular. As atuais 13 disciplinas que fazem parte da grade, elas deixam de existir para serem organizadas por áreas. Né? Como é que se propõe a composição da base para o ensino médio, segundo as informações do MEC? Não li o documento, estou sendo clara com vocês, eu só captei a informação na perspectiva do MEC. Não tenho uma leitura crítica sobre o documento. Tá? A composição da base, ela está como matemática, língua portuguesa, linguagens e suas tecnologias, né? Língua estrangeira moderna, arte e educação física, ciências humanas, história, geografia, sociologia e filosofia, e ciência da natureza, que entra física, química e biologia. Essa é uma proposta. Talvez vocês digam, nossa, mas eu não compreendi como é que estão organizados esses eixos. Não sou a pessoa mais indicada para discutir isso com vocês, porque não compreendo, né, mais aprofundadamente isso, mas é o que está proposto até então. O novo ensino médio, né, pelas informações que a gente tem, prevê que apenas 60% dos conteúdos sejam obrigatórios para todos os estudantes e os outros 40% sejam esta parte flexível, composta lá pelos itinerários, pelos 5 itinerários optativos. Estes são aprofundamentos das áreas obrigatórias pela base comum, que são essas. Né? Hoje, a grade curricular do ensino médio, então, composta pelas 13 disciplinas independentes, né, que são desenvolvidas ao longo dos 3 anos, ela traça, né, uma outra concepção de escola, uma outra concepção de formação. Certo? O parecer número 11 de 2009 do Conselho Nacional vai dizer que a proposta curricular do ensino médio dispõe que o tratamento curricular por áreas de conhecimento não exclui necessariamente as disciplinas, com suas especificidades e saberes próprios historicamente construídos, mas sim implica o fortalecimento das relações existentes entre elas e a sua contextualização para uma apreensão e intervenção na realidade, requerendo trabalho conjugado, cooperativo dos seus professores no planejamento e na execução dos planos de ensino. Bom, só aqui esse texto, né, desse parecer nos coloca numa perspectiva de parar e pensar e falar assim, nossa, mas o que nós temos hoje enquanto realidade de ensino médio, né, na escola pública, em que medida, né, o parecer de 2009 ele foi contemplado e em que medida existe uma expectativa favorável para que isso venha a acontecer de fato. Né, reparem que aqui fala que o trabalho dentro da escola pelos professores deve ser desenvolvido de forma conjugada, cooperativa, né, desde o planejamento até a execução do plano de ensino. Certo? Bom, é só o que eu posso trazer para vocês de informação do que está proposto e está previsto. A única questão que eu tenho a colocar é que, para as áreas de licenciatura mais específicas, é necessário se debruçar sobre.
não tem outra forma, né? E aqui está a nossa proposta e o nosso desafio posto, que é que cada uma das licenciaturas se debrucem um pouco para que nos dê maiores possibilidades de entendimento, compreensão e nos dê possibilidade de discussão mais ampliada. Que fase, né, da agenda a BNCC do ensino médio está agora? É no desenvolvimento das audiências públicas. Tá? São várias audiências públicas pelo país, nas diferentes regiões do país, e São Paulo, né, na região sudeste, é uma região, é uma cidade contemplada, certo? Nós temos aqui, ela vai ser desenvolvida, vai acontecer, na verdade, a audiência no dia 8 de junho, das 9 às 12 e das 14 às 17. Né? Nesse local, que é o auditório da Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas existe a necessidade de fazer um credenciamento anterior. E aí eu trouxe para vocês, né, na sequência, o link que está disponível aqui, ó, do MEC, e outras possibilidades. De acordo com as informações, é possível você participar presencialmente dessa audiência, mas ainda assim precisa fazer esse cadastro por meio do link, né? Conselho Nacional de Educação, bncc.mec.gov.br, mas também é possível participar a partir de um canal do YouTube, tá? E também a partir do Face do Movimento pela Base. São 2 canais que vão estar disponíveis, que vão estar transmitindo, né, diretamente as audiências. Então, existem algumas possibilidades. Se as licenciaturas conseguirem aprofundar um pouquinho mais a discussão, compreender mais o processo e instrumentalizar melhor, todos aqui, todos nós, poderíamos, de alguma forma, contribuir, pelo menos, de alguma forma, nos posicionarmos, inclusive enquanto instituição, conforme a gente tinha conversado, né? Então, o que a audiência garante? Pelo menos, por que ela é proposta e para que ela é proposta? Para que a gente tenha possibilidades de contribuir com alterações, com sugestões, né, pertinentes, e para que elas, de fato, sejam acolhidas, elas precisam ter pertinência. Não dá para a gente, sem informação, sem dado nenhum, né, fazer apontamentos que possivelmente não serão né, acolhidos. Então, as audiências elas são abertas a órgãos, entidades, associações e também a sociedade civil. Então, qualquer pessoa, nós, né, pessoalmente, as entidades, as escolas, todos podemos participar desse processo. Aí a gente pode escolher a forma mais pertinente. Não consigo estar presente, né, lá, mas eu posso participar de uma outra forma. Inclusive, né, uma ideia interessante me ocorreu agora, mas uma ideia interessante é que a gente pudesse, inclusive, reunir os alunos para poderem participar à distância dessa audiência. Poderia ser de uma forma que alguém pudesse, pequenos grupos, que não adianta reunir muita gente num único espaço, mas em espaços diferentes, ser moderados por diferentes professores das diferentes áreas, para poder participar do processo. Mas, para isso, não pode esquecer que tem que se cadastrar, né? Tem que fazer o seu cadastro. Bem, eu acho que eu concluo por aqui, né? Dizendo um pouquinho que, ou reforçando aquilo que foi já tratado no início, né? Esse foi um pontapé inicial, foi a proposta de trazer aqui algumas informações, talvez informações que vocês até já tivessem, mas é uma possibilidade que a gente tem depois de fazer algumas trocas, né? E pensar, dentro dessa perspectiva, quais são, né, as possibilidades que as licenciaturas diferentes podem ter
para tomar decisões a partir dessas alterações que estão propostas, né? E a universidade, diante da necessária agenda propositiva e desafiadora, no contexto que nós estamos, né, precisa, minimamente, fomentar aqui as discussões internas, né, levantar que elementos do atual modelo de formação inicial precisam ser, né, alterados, precisam ser repensados. A gente precisa pensar num alinhamento dos currículos, dos cursos, dos nossos cursos, né, pedagogia e licenciaturas, aos objetivos de aprendizagem que a base está propondo. Nós precisamos ter uma atenção aos ajustes nas avaliações de ensino superior, porque nas avaliações de larga escala não são só na Prova Brasil, né, não é somente no Enem, que esse documento lhe vai trazer uma, vamos dizer assim, uma influência direta, mas também na avaliação do ensino superior. Também um diálogo com os sistemas e redes de ensino públicos na promoção da formação continuada, que eu acho que talvez nós possamos, enquanto instituição, ser parceiras, né, dos sistemas públicos de ensino, porque eles vão precisar de apoio e, de alguma maneira, nós podemos fazer, né, ter esse braço da universidade dentro da escola pública. Opa. Por fim, eu coloco para vocês a seguinte perspectiva. A BNCC não é a única solução para a educação brasileira, né? A educação brasileira, ela vive, né, vamos dizer assim, questões que são muito peculiares, né, que são muito complexas e que a gente tem que ter clareza. A BNCC, possivelmente, não será suficiente para alterar o estado que nós vivemos da educação hoje pública. Nós queremos muito mais para uma escola pública do que nós temos hoje, né? Ela não será a redenção de tudo. Mas a gente precisa, né, com esse instrumento, saber o que é que a gente pode fazer para que ele, estando aí, ele possa contribuir, de alguma forma, para que o Estado, né, da educação tenha um movimento. E um movimento, quem sabe, né, muito positivo. Movimento que tem um impacto muito positivo dentro daquilo que a gente tem como expectativa de educação, principalmente na educação pública. E eu trago para concluir aqui, né, um excerto, um pequeno excertozinho da fala de Anísio Teixeira, num discurso que ele fez na Assembleia Constituinte de 1947. Né? Ele dizia o seguinte: confesso que não venho até aqui para falar-vos sobre o problema da educação, sem certo constrangimento. Quem percorrer a legislação do país a respeito da educação, tudo aí encontrará. Sobre assunto algum se falou tanto no Brasil e em nenhum outro tão pouco se realizou. Né? Mas essa constatação traz para mim que nem por isso, né, a gente tenha que estar paralisado. Nem por isso a gente tenha que se abster de pensar, de propor, né, de trabalhar em prol dessa melhoria. Não podemos ser exemplos, né, de profissionais queixosos. Temos que ser muito mais que queixosos. Temos que ser propositivos. Temos que auxiliar nesse processo de mudança. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês que estão aqui em processo de formação e que daqui a pouco estarão, né, lá na militância de uma escola pública melhor. A militância de uma escola pública melhor requer de nós não só constatações, né? De constatações, há muito tempo a educação tem vivido. A gente precisa de diagnóstico,
A gente precisa de conhecimento e a gente precisa de ação transformadora. Tá? Não vamos, por conta de uma ideologia, muitas vezes, né, abstermos de sermos responsáveis por processos de mudança. Essa é uma expectativa que acho que todos nós professores temos com relação à formação dos nossos alunos, né? Não se coloque nessa perspectiva, não, de não é possível, ou de evidenciar e apontar. Ao evidenciar e apontar, né, nós também temos que entender, compreender e propor. E mais do que propor, né, fazer. Porque só propor também é fácil. O difícil é se comprometer com o fazer. Bom, era isso. Eu não sei qual é o tempo que nós temos, mas eu abro aqui para comentário. Vou pôr aqui, se alguém quiser anotar, é muito fácil. Os endereços que vocês podem se debruçar para fazer a pesquisa. Pesquisa individual. Dá para... Isso, é isso aí.